Boa noite, boa noite. Vamos que vamos fazer uma livezinha aqui no Instagram. Deixa eu tomar um rapezinho. Ihu! Bora firme. É a força do pajé que nós vamos trabalhar. A sagrada medicina é que vai nos mostrar. É a força do pajé que nós vamos trabalhar. A sagrada medicina é que vai nos mostrar. É uma força ancestral, a força espiritual desce o seu poder, desce o seu poder. É a força do pajé que nós vamos trabalhar. A sagrada medicina é que vai nos mostrar. É uma força ancestral, a força espiritual desce o seu poder, desce o seu poder. Una, una, kunuya, una, kunuya, É a força do pajé que nós vamos trabalhar. A sagrada medicina é que vai nos mostrar. Ihu, Rashi, Rashi. Pois então vamos. A gente tá Então, ao vivo no Santuário Chantara, na live. Pai Danilo. Ache, Rashi. ache. Sonzeira, hein? Que sonzeira, hein? Caramba, que sonzeira. Vamos tomar um rapézinho, vamos que vamos. Vamos tomar um rapé? Bora que bora. Aqui. Não é aqui. Peraí. Vamos tomar um rapé, então. Vamos tomar um rapé. Vamos que vamos. Então, gente, ó, quem tá na Integração Terra, vá pro Santuário Chantara. Não é mais fácil deixar os dois ligados? Então vai ficar os dois ligados. Mas aqui vai ficar escutando ele falar, que aqui vai ficar só eu. Se botar eu aqui, vai dar interferência. É, porque se colocar 3 telefones, será que não dá interferência? Vamos tentar pra ver. Não sei, agora eu não sei. Vamos saber agora. Já foi. Acho que tem como mutar a voz, não tem? Tem como É, mutar acho o que eu vou microfone. tentar fazer isso, tentar Porque baixar. daí a gente espalha mais, né? Ficar com os dois Sim. ligados. Tarararê. Vamos ver agora. Saiu de novo. Vamos tomar uma pelinha.
Qual rapé que você tem aí? Rapaz, eu tô usando aqui um Samaúma que tá pegado, hein? Achei raro. Parece que vai sair da cabeça. Minha nossa. Vamos que vamos. Bora que bora. Eu acho que o que pode acontecer aí é dividir a internet e ficar lento os dois. Vamos saber agora. E tá chegando um negócio aí perto de vocês. Aqui na cidade de pobres assim do nada. Não. Tirar o microfone. E agora? Ah, peraí. Aí. Fechou. Lindo. Perfeito. Achei raro. Eu Boa noite a todos aí. Estou usando o fone para não dar o retorno, né? Bora. Vamos quem tiver com seu rapézinho aí, quiser consagrar com a gente para poder ficar na mesma frequência. Vamos que vamos. Nós celebramos esse rapé, a mesa, os seres ascensionados, os seres de luz, as forças dos orixás. Celebramos esse rapé, grande Romepotã, grandes árvores, energia cósmica que habita nesse planeta. Celebramos essa força maravilhosa. Rausch. Pessoal, vai colocando. Então, a gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram. Tem uma coisa que a gente vai falar sobre alguns assuntos. Mas é a Irmandade que tiver uma pergunta também ao vivo, que quiser colaborar com a gente também no assunto, porque a gente está aqui para poder divulgar o trabalho do irmão que está vindo para Natal, que ele está em São Paulo, está vindo para Natal, fazendo um trabalho aqui dia 3 e dia 4, né, de março. E vai ser uma coisa que aqui no Santuário Xantara, e pelo menos aqui em Natal, ainda não tem com essa amplitude como tem em São Paulo. Então o irmão está vindo de São Paulo para poder mostrar o trabalho dele, os ensinamentos que ele tem, com a vertente que ele segue, e a gente está aqui para aprender. Acha. Nós vamos partilhar, né? O conhecimento, ele funciona de forma circular. Um amigo que o conhecimento ele é como um fio que entra de uma orelha para outra. A gente precisa estar um do lado do outro para conseguir receber o conhecimento do outro. É como se ele entrasse pela orelha, passasse e saísse pelo outro lado. Então, a gente vai partilhando em círculo, né? Que até nisso, problemas aqui no Ocidente. Nós temos um modelo religioso que é do cara falando para todo mundo, né? É um modelo religioso episcopal, onde tem uma pessoa que sabe tudo e fala para todo mundo. E a gente partilha, né? Porque cada irmão tem um saber, cada vida tem um saber, tem uma sabedoria específica. Mas me digam, tem perguntas legais para a gente começar pelas perguntas? Faz tempo, as perguntas aí. Ó, tem acho que essa aqui para iniciar é ótimo. Xamanismo é religião? Boa pergunta, excelente pergunta, maravilhosa. Vamos começar nela? Bora. Muito boa. Como é que é o nome da irmã que perguntou? Daniele.
Ó, o xamanismo ele não é uma religião. O xamanismo é um estilo de vida. Tanto que nós temos dentro do xamanismo pessoas de diversas religiões. É importante a gente saber que sobre ela a gente constrói com aquilo que a gente tem. Mas o xamanismo, na sua origem, ele é muito diferente do xamanismo que a gente pratica aqui. E muito diferente em diversas dimensões. Uma delas é uma questão que é muito polêmica. É que no xamanismo andino, que é a origem do que a gente... Né? O xamanismo ele veio dos Andes. O xamanismo é nos Andes. Ele não tem cura de grupo. Você vai estudar a base do xamanismo, é sempre um a um. É o xamã, a medicina e o discípulo. Então, quando a gente vem para o Ocidente, e nosso estilo de vida é extremamente apertado, corrido, a gente mora nas grandes cidades, e é difícil de você ter tempo. Tempo hoje é uma moeda caríssima, né? Então nós colidimos com o modelo religioso, que é o modelo de grupo, né? As celebrações xamânicas no Brasil têm uma pitada da cultura que foi instituída pelas religiões que aqui existem. Então, o problema de fazer o rapé falar é que você fica... Calma aí. Já vem. Tô chegando, peraí. A gente tem essa missão. O cristianismo, ele tem esse modelo episcopal, né? Que são grandes celebrações, um templo com uma pessoa lá na frente e os demais ouvindo, né? O coletivo. Então, dentro do processo de cura, a gente pode resgatar também isso, que é o processo que é muito mais cuidadoso. Ah, mas aí não dá para fazer para 100 pessoas. Exatamente. Quem disse que é para fazer para 100 pessoas? Quem falou que a gente precisa desse volume todo de gente? Tem casas que tem 3, 4 celebrações por 60 pessoas. Eu te pergunto, a qualidade de uma frequência como essa é similar à qualidade de uma celebração, de uma consagração individual? Então faz uma tela mental e imagina a diferença de uma consagração onde você, Rodrigo e sua esposa recebem um casal para consagrar com eles. Entende? Conduz esse casal e somente eles no processo de cura. A base do xamanismo andino funciona assim. Não estou dizendo que é exclusivo e que vai ser excluditivo, que vai tirar a eficiência das consagrações de grupo, que vem das nossas tribos. As nossas tribos têm celebrações de grupo. Nossas tribos têm festas. As nossas tribos, os nossos povos nativos, comungam das medicinas de maneira festiva. Então, a gente já tem no Brasil o xamanismo brasileiro. Então, o xamanismo brasileiro tem cores diferentes do xamanismo andino. Está errado? Não está errado. É só diferente. E por ser diferente, é bom a gente estudar a base. Porque sempre que a gente se perde, a gente precisa olhar o mapa. E aí, qual é o mapa? Onde é que estuda xamanismo? Esses dias eu vi uma pessoa postando assim: não se estuda para se formar xamãs. Não se dá aula para xamãs. Eu discordo profundamente. Por quê? Porque tem uma diferença de formar xamã e instruir com o conhecimento do... É como um curso que chama Benzimento de Levantar Benzedores. Porque eu entendi que o benzimento era uma ferramenta fantástica, uma ferramenta barata, de fácil acesso, que pode ajudar muitas pessoas. E eu inclusive acredito que se uma benzedeira em cada metade da fila ir embora antes de chegar no médico.
Então, porque a maioria é necessidade de acolhimento, a maioria é só um desequilíbrio energético, a maioria precisa só de um sopro de vida, né, que uma benzedeira pode fornecer, um benzedor pode fornecer. Então, eu comecei a ensinar sobre benzimento patuás e banhos mágicos para resgatar esse conhecimento. Ah, mas benzimento, ele vem de pai para filho. Não pode ter curso. O pessoal quer se apegar nas coisas passadas, mas sem se lembrar que a gente vive num outro momento. Sim, era de pai para filho, mas a gente tem um gap geracional muito grande. A geração passada não se comunicava com seus pais. As duas, três gerações passadas quebrou o vínculo de relação com os pais. Então a gente vai perder esse conhecimento por causa de uma patologia social, que é a quebra das famílias? Não. Então eu reuni o conhecimento e eu ensino sobre o benzimento, patuás e banhos mágicos. Como preparar banhos, patuás, benzimento, como desenvolver uma estrutura de benzimento a partir de qualquer religião. Por quê? Porque oferecendo conhecimento, se a pessoa tiver uma chamada para ser um benzedor, ele vai estar pronto. Ele vai ter condição. Agora, a pessoa recebe a chamada e não tem subsídio de informação, não consegue encontrar recurso para aprender o que ele precisa, aí é muito mais difícil. Então, falando do xamanismo, eu acredito sim, e eu tenho estou prestes a lançar um curso de formação em xamanismo. Você vai formar xamãs? De forma alguma. Quem forma um xamã é a espiritualidade. Mas o conhecimento eu posso passar. E durante o momento em que a gente transfere o conhecimento, o coração da pessoa queima, ela se identifica e entende o chamado dela. Ou ela entende o chamado dela e vai procurar recursos de informação. Falando do xamanismo brasileiro, xamanismo é uma religião? Não. Xamanismo é estilo de vida. Xamanismo é um conceito primordial. Então, qual é o conceito primordial do xamanismo? O conceito primordial do xamanismo é de que nós somos um com a natureza. Essa é a base. O xamã, ele não se ajoelha se humilhando para rezar. Ele se ajoelha para ter mais contato com parte do seu todo, que é a terra. É diferente. Ele deita no chão, ele se prostra para estar mais perto da terra. Então, nós somos seres eletromagnéticos, né? O céu é puro magnetismo, ok? A Terra é elétrica. A Terra é elétrica e o céu é magnético. As luas dispostas nas galáxias, o Sol, a Lua do nosso sistema solar, as estrelas, isso é tudo magnetismo puro. E o chão, a terra, é eletricidade pura. Você pode medir a amperagem da terra. Tem eletricidade pulsando no chão, na terra onde a gente pisa. E nós somos seres eletromagnéticos, nós somos os condutores do magnetismo celeste para o chão da terra. Então a gente serve de agente equilibrador e transportador desse magnetismo celeste. É aí que acontece a cura. Eu tenho os pés fixados na terra, contato com a eletricidade, com a vida terrena, e tenho o coração conectado no magnetismo celeste. A partir daí, eu reestruturo, eu curo, eu realinho chakras. Entende? Então, entender a base disso, que é essa premissa que nós somos um com a natureza, essa é a premissa básica do xamanismo. E essa premissa pode ser exercitada por qualquer religião. Então, algumas pessoas estão adotando o xamanismo como religião. Isso também é uma perda. Por quê? Justamente porque o xamanismo não é religioso. Pelo contrário, o xamanismo é arreligioso. Você não precisa ter uma religião para ser um xamã. Então, e por conta disso, o xamanismo no Brasil, exatamente por conta de não ser uma religião, o xamanismo no Brasil é tão abrangente. E temos também que separar o que é xamanismo
e o que é universalismo. É uma outra questão. O universalismo é a estrutura de crença que não exclui nenhuma manifestação. Isso é o universalismo. O universalismo é uma experiência de amor em tentar, de forma livre e carinhosa, costurar a crença um do outro. Sem excluir, sem menosprezar, sem rejeitar. Então, quanto mais universalista, mais livre. E isso não exclui nenhuma religião, nenhuma crença. Mas o xamanismo é a plataforma onde a gente vai viver a fé individual. Então, no Brasil tem xamã umbandista, no Brasil tem xamã candomblecista, no Brasil tem xamã espírita, no Brasil tem xamã católico, no Brasil tem xamã de todas as religiões. Então, o xamanismo, ele não é uma religião, é um estilo de vida. Dentro desse vida, a gente vai integrar a nossa vida às forças da natureza que são parte de nós. Nós não somos desintegrados, nós estamos de forma geral. Usamos os recursos da terra, usamos os recursos naturais como predadores, muitas vezes. Então, a base do nosso coração é entender que nós somos parte da natureza. Somos parte disso tudo que está construído ao nosso redor. Não um monte de reizinho em cima navegando num negócio que foi feito para a gente brincar de casinha. Não, não é assim. Então, quanto mais integrado à natureza, quanto mais consciente da vida dos outros seres que nos rodeiam, mais xamânico. Quanto mais respeitoso em direção às forças da natureza que coordenam tudo isso, inclusive a nós, mais xamânicos. Isso é muito bonito pensar que, por exemplo, as mulheres, digo maioria porque é uma conta feita por órgãos que coletam essas informações de sistemas de saúde. A maioria das mulheres menstrua na lua cheia. A maioria das mulheres. Então, existem inclusive rituais xamânicos para conectar a mulher com a lua cheia, para que na lua cheia ela tenha o seu período, porque isso é saudável. Nós somos água, nosso corpo é constituído uma porcentagem gigantesca de água. Então, o magnetismo exerce grande força no nosso corpo físico. Da mesma forma que 60% dos nascimentos são próximos da lua cheia ou sob efeito do magnetismo da lua cheia. A lua cheia exerce uma força muito grande nas nossas vidas. Então, a gente precisa começar a entender. Quer ver uma outra coisa interessante? O camarada está com insônia. O que ele deve fazer para curar a insônia? Primeira coisa que é primordial, o sol. O nosso corpo conhece os raios solares. Então, saiu o sol, abre a janela, abre a porta, deixa entrar a luz solar, vai na luz solar, vai de encontro à luz solar. A partir daquele momento que seu corpo recebeu a luz solar, seu corpo começa a contar. E no momento em que o sol começar a se pôr, você vai começar a sentir os efeitos da sonolência, porque o seu corpo sabe, está conectado ao sol, e você vai ter uma noite de sono muito melhor. Mas nós vivemos em escritórios, nós vivemos trancados dentro da casa. Muitas vezes passamos dias sem tomar o raio de sol no couro, porque nós vivemos num tempo diferente. Então, esses conhecimentos são conhecimentos xamânicos. Estou falando do básico, mas são conhecimentos conectados ao xamanismo. Os ciclos da vida, os ciclos da terra, os ciclos da plantação, os ciclos lunares, as marés, o ciclo menstrual das mulheres. Existe um período onde a mulher está mais fértil, onde o homem está mais fértil. Existe um período onde o magnetismo terrestre propicia a fecundação. Tudo isso é conhecimento xamânico. Da mesma forma que existe um período bom para plantar, existe um período bom para
água, ar, a terra. Então, tudo está conectado. Isso é xamanismo. Então, é um estilo de vida. E como você vê o desenvolvimento do xamanismo urbano? O xamanismo... Em comparação aos, antigamente, o xamanismo andino ou o xamanismo... o xamanismo ancestral, na verdade, né? Com o desenvolvimento até agora. O xamanismo urbano, ele faz força para se manter, né? É um xamanismo de resistência, onde a gente vai, por exemplo, se eu moro numa cidade e eu quero praticar o xamanismo, eu preciso ter plantas. Eu vou plantar. Às vezes não é possível ter um jardim. Aí eu construo um jardim horizontal, eu quero ter ervas na minha casa, quero ter plantas na minha casa, né? O xamanismo urbano, ele cresce como uma resistência a esse endurecimento da cidade, que às vezes num quadrante de um bairro completo você não vê uma árvore mais, né? Isso precisa de uma consciência. Então, se eu vou ser o cara chato que vai falar, por que cortar essa árvore? Por quê? Por que vai cortar essa árvore? Não está fazendo mal nenhum a vocês. Eu sou esse cara chato que vai falar isso. Se eu sou adepto do xamanismo, eu sou esse cara que vai preservar o verde, que vai tentar plantar. Que tem gente que fala assim, eu quero ter uma chácara, um centro, eu vou morar lá. É muito bonito, mas isso de refúgio, se real. É mais fácil. Se eu tenho condição de me refugiar, eu vou me refugiar. Eu vou para as florestas. Mas as ruas precisam de ajuda, né? Os lugares cinzentos precisam de luz, precisam de força. Tem que ter gente pensando dessa maneira. Tem que ter gente pensando com essa integralidade. Então, hoje, um xamã urbano, ele vai adquirir medicina de alguém que mora na floresta ou de alguém que mora nos campos e pode preparar. Ele vai adquirir ervas de defumação de alguém que tem condição de ter acesso. E algumas pessoas criticam essa movimentação também. Acham esse movimento pernicioso. Eu acho natural. Porque, por exemplo, eu não tenho ayahuasca na minha casa. Eu adquiro a ayahuasca de um feitor que eu conheço, que é muito responsável, que é muito sério. Então, senão eu não teria condição de ter clientes. Não teria condição de ter ayahuasca para os meus pacientes e para os meus discípulos. Porque eu não tenho como produzir aqui. Primeiro que não tem jagube aqui na cidade. Não tem jagube e não tem chacrona. Então eu não posso criticar. Existe uma forma perniciosa de fazer. Existe uma maneira de fazer. Nós sabemos, vocês sabem, vocês já fizeram feitio, eu também já fiz, a gente sabe de quão baixo é o custo para a produção de uma ayahuasca convencional. Não vou dizer essa ayahuasca que hoje tem sido usada de larga escala, essa graduada de altíssimo teor de DMT. Vou falar dessa ayahuasca que a gente chama de ayahuasca de ritual, que é uma ayahuasca mais leitosa, mais translúcida, que você pode servir os três despachos para a pessoa e ela não vai morrer, né? Essa ayahuasca não é difícil de produzir e não é cara. Então, quando você vê que existe uma grande ocorrência de lucro em algo que é simples de ser feito, aí tem perniciosidade, aí começa a deteriorar. Então, eu acredito que existe uma forma consciente de fazer a distribuição de uma medicina que na cidade não existe. Então, existem pessoas com acesso. Vocês são feitores de rapé, correto? Então, eu não tenho como fazer rapé aqui. Eu não tenho jurema aqui, eu não tenho esparva, eu estou no meio da cidade, eu tô. Então, qual o problema? Eu conhecendo vocês, sabendo que vocês têm um bom coração, fazem com muito carinho, adquirir de vocês a medicina para beneficiar quem está aqui comigo. Então eu não vejo problema. Agora, quando eu tenho um lucro exorbitante em algo que a natureza oferece gratuitamente
transformando às vezes a medicina em algo inacessível para alguns, aí tem problema. Aí já tem problema. Pai Danilo, teve uma pergunta aqui da irmã Manu. Qual o papel das medicinas no xamanismo? Crucial. Crucial e elementar. Não existe xamanismo sem o exercício da medicina da floresta. O xamanismo cresceu em torno da cura. O xamã é um elemento curador. É um indivíduo de cura. É isso. Xamanismo é cura. Xamanismo não é viagem astral, xamanismo não é para desenvolvimento pessoal, xamanismo é para curar. Xamanismo não é, brinquedo e não é diversão. Xamanismo não é, hoje eu vou consagrar amanhã. Ei, por que você vai consagrar? Por que você vai consagrar? O que você está indo curar? Né? O que você está indo curar? Porque a medicina precisa ter você precisa fazer alguma aplicação dela. Ou você está indo só porque você vai sair da sua consciência. Ou você tem algum comportamento vicioso pelo uso da medicina. Isso tudo precisa ser verificado. Porque a medicina é a base do xamanismo. Porque o xamanismo é para curar. O xamã é o cara da cura. Assim como o pajé, na nossa cultura. O pajé é o cara de cura. Você não vai entrar na alca do pajé e deitar lá. Ah, faz um negócio aí em mim. Tô com vontade. Não é assim. Você vai para lá, né? Não tem condição. Né? Vamos lá. Passa aí em mim um negócio aí. Tem gente tratando o cambô, por exemplo, para quem está escutando, assistindo e não sabe o que é o cambô é uma medicina alguns, né, a gente chama de cambô dentro do aportuguesamento da palavra, né? Para quem está assistindo e não sabe, o cambô é uma resina retirada da sapo, aquele sapo verde, limão lindo, e nas costas dele tem uma resina que ela é colocada através de uma queimadura na pele, e essa resina é uma vacina. É uma vacina que eleva a sua temperatura corporal acima dos 40 graus e destrói, varre toda a matéria, micróbios nocivos, porque nenhum vírus resiste à temperatura de 40 graus. Agora, olha que coisa interessante. O nosso corpo faz esse processo na hora da inflamação. A garganta inflamada, pega o febrão vai vir. O que a gente faz com a febre? Toma paracetamol. Não é verdade? Mas é um mecanismo natural. É claro que em crianças recém-nascidas precisa de um cuidado, porque uma febre muito alta vai trazer desconforto muito grande, náusea, mas o corpo reage às bactérias, aos vírus, às colônias de micro-organismos, com uma febre que é para expulsar os micro-organismos, que é para queimar, para destruir. E o cambô faz exatamente isso. Tem gente tratando o cambô como se fosse Dorflex. Ah, tô sentindo um negócio aqui, dá um cambô. Ah, vou ali fazer um cambô. Então, o que eu vejo dentro do xamanismo urbano é que na ausência da autoridade xamânica, porque o xamã é um sacerdote, que vai dizer para a pessoa, não, você não vai tomar medicina, você não precisa. Não, você precisa sim. Não me conta por que você quer tomar. É aí que entra o papel do da anamnese, né? Por que você quer tomar medicina? Qual é a sua intenção? A anamnese não é só para saber se o cara é doido e pode tomar ou não pode tomar porque ele está tomando gadernal. A anamnese, às vezes, é para entender se está na hora da pessoa tomar novamente a medicina. Porque a medicina tem um tempo. A gente tomou a medicina hoje, tem uma série de informações que são plantadas em você. Você precisa de tempo para poder digerir, precisa de tempo para poder escutar o que a ayahuasca falou com você. Às vezes são mensagens profundas de transformação
inspirações grandiosas que precisam de tempo. Então, essa ciclicidade rítmica da religiosidade atrapalha o uso da medicina. Se você for imprimir no uso da medicina a sua frequência religiosa, você vai acabar se machucando, vai acabar maltratando o seu corpo, vai acabar até mesmo tendo problemas graves. Deixa eu só fazer um comentário que é bem importante. Sim. A medicina, principalmente a ayahuasca, ela é tão séria, né, que antigamente, nos cultos ancestrais da nossa cultura brasileira, só quem tomava ayahuasca era o pajé, né? Um cara que fez dieta, que geralmente era um ancião já, fazia uma leitura energética no corpo da pessoa e ali, né, com ervas e com medicina e com rezos sagrados, fazia a cura. E hoje, né, nos centros urbanos, todos tomamos a sagrada ayahuasca, né? E tudo isso que você está falando da informação, né, de todas as ligações psíquicas que são desligadas e que são religadas, e que é esse cuidar de ter esse tempo, esse entendimento, essa integração do processo de botar em prática o que a medicina mostrou, de não ficar colocando um processo no outro, uma consagração na outra. Isso é muito importante, né? Para a gente não se confundir, para a gente não bagunçar o nosso processo e honrar a medicina. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que a ayahuasca é uma entidade líquida. Né? Eu, inclusive, no meu altar de caboclo, eu tenho uma garrafa de ayahuasca, tá antiga já, tá lá, ela já cresceu de volume, fermentou, tá dentro de uma garrafa bonita, eu comprei uma, porque ela é uma bebida de poder. É uma entidade líquida que merece o respeito, a veneração de qualquer outra deidade. É uma entidade líquida. Quem de nós, ayahuasqueiros, quem de nós que consagra ayahuasca, que nunca viu essa figura feminina na hora da consagração? Ela vem, ela se manifesta, ela fala, ela é linda, ela é carinhosa, ela instrui, ela acalma, ela corrige. É uma entidade que se manifesta durante a consagração. Porque ela está ali, na hora que ela é ativada, no momento do rezo, da gratidão, você consome e aí ela vai se manifestar a você. E o que você falou, Nara, é muito, 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 muito importante. Por que os pajés mais antigos aqui tomavam? Porque eles tinham discernimento. Então, eles tomavam para ler o que estava acontecendo no outro, para acessar o mundo dos espíritos e ver o que estava acontecendo no outro. Agora, veja como nós estamos correndo alguns riscos. Hoje, qualquer pessoa tem acesso à medicina. Sim. Então... Só uma dúvida para esclarecer. Como foi falado, o xamanismo ele não é uma religião, correto? E quando a gente consagra a ayahuasca, existe um processo de expansão da consciência e não é com tanta facilidade um conhecimento também que existe o processo de incorporação. Como que a pessoa que não tem nenhuma base religiosa ou conhecimento específico sobre o assunto sabe se ela está irradiada de uma energia ou não? Bom, eu parto do seguinte princípio. Eu vou dizer com todas as letras, porque eu acho isso importante. Se eu sair da minha casa para uma cerimônia de cura, eu quero a minha cura, estou indo para a cerimônia de cura para mim. Qual o sentido de eu, na força da ayahuasca, incorporar uma entidade para atender os outros? Segundo ponto. Hã? Não, é isso A mesmo. própria medicina já está trabalhando, né? Segundo ponto. A medicina é suprema, não precisa de ajuda de ninguém. É só deixar o camarada quietinho ali, não precisa. Ah, mas é o espírito. Não. Nós não somos possessos. Não é possessão. Incorporação não é possessão. Se você está sendo possuído, não é por entidades benéficas. Eu não consigo controlar, então é possessão, queridão. Você não consegue controlar, é possessão, e não são boas entidades.
Quando é uma incorporação, exige de mim o meu ok. Eu libero e dou passagem para que a entidade tome conta de 50% a 60% da minha consciência, porque não existe mais médium inconsciente também. Desde a década de 60, parou de nascer médium inconsciente. Tem muita gente, eu fiz umas coisas, eu não lembro o que eu estava... Calma lá. Devagar que o andor de barro, ou devagar que o andor que o santo é de barro. Nunca sou certo. Calma lá. Viam incorporações 60. Incorporações viscerais inconscientes. O cara comia caco de vidro, bebia 3 garrafas de cachaça, a hora que desincorporava, não tinha uma gota de álcool, no cheiro de álcool no camarada. Por que essas coisas aconteciam? Porque não existia um protocolo. Era o início de uma história de relação de médiums e entidades. Início da história. Então a entidade precisava tomar o corpo do cavalo. Preste atenção, olha como era chamado o médium. Cavalo, por quê? A entidade vinha e governava ele. Porque não existia um protocolo. Não existia um caminho ainda. Ainda era oculta a forma das entidades trabalharem. Então, quando a entidade precisava fazer alguma coisa que o médium não tinha ciência, tomava a consciência do médium. Aí o médium entrava em processo de consciência e fazia aquilo tudo no modo automático. Nem sabia o que estava fazendo. Hoje não é mais necessário esse tipo de mediunidade. Não tem mais médium consciente. Danilo, mas como é que você fala com tanta firmeza que tem mais médium consciente? Desafio. A gente tem no centro de pesquisa que eu colaboro um teste. Não é um teste físico, não é um teste de ferir pessoa, nada do gênero. Mas é um teste. Se a pessoa que se diz médium consciente passa desse teste, ela ganha $1.000. $1.000. Então a gente fala, você tem, é médium consciente? Vai lá, faz o teste para a gente entender. Né? A gente gostaria de aprender, saber como funciona a mediunidade inconsciente. Se você é médium consciente, passa pelo teste. Até hoje, faz muitos anos já que esse teste é oferecido e ninguém foi lá, não. Por quê? Porque, na verdade, o que eles chamam de mediunidade consciente é uma vontade de não ser questionado. Não, foi a entidade, não sei o que está fazendo. Não existe isso. A mediunidade, hoje em dia, funciona assim. É 50% da consciência do médium, 50% da entidade. Formando essa manifestação que a gente vê dentro do terreiro. A gente enxerga com consciência, ninguém é louco, dinheiro para o camarada ele não vai rasgar, mas faz um monte de coisa dizendo que é entidade. Picaretagem, desculpa, marmotagem, não serve para nada, e aí a gente entra numa outra esfera que é extremamente nociva. Hoje não precisa mais de mediunidade inconsciente. Então existe sim maneira de refrear isso. Mas a camarada está na ayahuasca, ele não vai dar atenção. Se ele na ayahuasca deu vazão a isso, é porque ele não foi instruído. Então eu, quando conduzo uma cerimônia, sempre falo, pessoal, é proibido incorporação, tá? Incorporou, eu peço para levar para debaixo do chuveiro, dar um banho e mandar para casa. Porque muitas vezes também é uma fuga. A pessoa de problemas graves para confrontar, está cheio de questões, ferida. Para fugir daquela dor do confronto das sombras, que a gente sabe que acontece, dá vazão a uma pseudo-incorporação para poder não dar atenção à sua cura. Tem muitos outros motivos pelos quais as pessoas incorporam. São muito cruéis e muito... Vou ficar só nesse. Mas eu, Danilo, eu não aceito incorporação e consagração de ayahuasca. Vou dizer por quê. Como nós estamos falando, existe... mas tem o bandomblé. Aí é diferente. Diferente. O líder estipulou que vai haver um processo de incorporação durante o período da gira e o médium já está liberado pelo seu sacerdote para incorporar, tem instrução para isso, é outra coisa. O que nós estamos falando aqui é da pessoa que chega no terreiro, chega na consagração,
a força começa a bater, ela começa a ter visões, ela começa a ter inspirações e ela dá vazão para essa pseudo-incorporação. Ah, mas não tem como segurar? Tem sim. Se a gente consegue segurar o xixi, a gente consegue segurar a incorporação. O xixi é muito mais difícil, né? Tá na força, às vezes dá vontade de fazer xixi na calça, mas você consegue segurar. Então, eu falo, pessoal, não dá para dar vazão para isso dentro da cerimônia de ayahuasca. São duas coisas diferentes. Se você tem essa prática no seu terreiro, é outra questão. É outra questão. Porque as entidades têm protocolos. As entidades têm uma mecânica específica para que você possa recebê-las, incorporá-las. Às vezes a pessoa veio da rua, está cheio de problema grave, com uma dieta péssima, cheia de tristezas, não defumou nada, não tem nada da entidade ali, não tem uma bebida, não tem um ponto riscado, nada. E ela quer incorporar. Por quê, meu Deus do céu? Se ela veio numa cerimônia de ayahuasca para ser curada. Ah, mas aí é que na irradiação a entidade vai curar. Não é a hora. E se for só a irradiação, tudo bem. Quando o cantinho lá, está lá incorporadinho, curando a pessoa, joia. Agora, a maioria das vezes a pessoa recebe, ela quer falar, ela quer pôr a mão nos outros, ela quer dar orientações, e aí já vira uma outra coisa. Então, a incorporação não é inconsciente. Eu tenho que abrir a chave. E mesmo na ayahuasca, na força mais extrema, que eu já vivi momentos de extrema força que eu estava pensando que eu ia enlouquecer ou morrer. Em momentos de extrema força. Ayahuasca fortíssima, dose altíssima. Eu tinha ciência plena da minha consciência. E eu sou médium de incorporação. Nunca incorporei numa cerimônia de ayahuasca. Eu sou médium de incorporação, sou sacerdote de Umbanda, médium de terreiro. Nunca incorporei. E eu tenho todos os assentamentos das minhas entidades, cultuo as minhas entidades, e eu jamais traria em terra uma entidade numa reunião de ayahuasca, porque eu estou ali para me curar. É o Danilo. É o Danilo. É eu comigo mesmo. É o meu momento de fazer o meu trabalho. Então, eu de incorporação. Danilo, teve uma mana que perguntou assim, Fex Existência. Ela perguntou sobre essa figura feminina, que o senhor falou sobre a ayahuasca, né? Ela falou que entrou agora. Então, a gente vê, a gente sente, né? Percebe. Eu quero indicar para vocês que assistam o vídeo do Will Smith falando da consagração dele de ayahuasca. É uma coisa lindíssima, ele fala exatamente isso. Esses anos atrás eu conduzi uma com o pessoal do TCA, do Templo de Culto Ancestral de Araxá, que deve estar, inclusive, assistindo a gente agora. Não, eles estão tendo gira hoje. E o irmão que estava consagrando pela primeira vez naquela força, ele teve a visão dessa mulher linda, formada por pedaços de todas as partes da humanidade. Ele via, ela era formada por diversos fragmentos da terra toda, era uma construção linda e era uma figura feminina, uma deidade feminina. A ayahuasca, ela é uma força feminina. Então, muitos dos nossos já presenciaram essa força feminina, já viram, sentiram, já tiveram a oportunidade de ou até mesmo a vibração. Você sente que é uma mulher, que é uma figura feminina, uma deusa, uma divindade. E a ayahuasca se manifesta assim. Muitas vezes tem se manifestado assim nas consagrações. É lindíssimo. Eu respondi a pergunta? Eu não sei. Respondeu. Pronto, a gente estava conversando, esses dias a gente estava conversando sobre a questão de Pachamama, sobre a de Viracocha também, Sim. se não me engano, né? Sim. Fala um pouquinho Sobre essas bases, sobre né? essas bases para os irmãos que estão A gente entrando na memória do xamanismo. vê no xamanismo brasileiro
O brasileiro ele sabe de tudo um pouco. O brasileiro ele é político, ele é técnico de futebol, ele é médico, ele é cientista, ele é economista, né? O brasileiro ele tem essa coisa de querer ser expert, mas ele na verdade não busca informação. E dentro do xamanismo andino existem duas figuras muito peculiares, que dentro do xamanismo brasileiro ficou apagado de uma certa forma. A gente escuta de 200 músicas sobre Pachamama, que é a Mãe Terra. Mas quantas músicas você já ouviu para ver? Quantas canções? Quem é Viracocha? Viracocha é o Pai Celestial. É o outro polo que existe dentro da base do xamanismo andino. Inclusive, eu quero indicar uma literatura para quem está escutando a gente, um livro fantástico, brasileiro, passou muito tempo pesquisando, camarada incrível, livro fantástico, chama Xamanismo nos Andes. Grave esse nome, pesquise esse livro, compre esse livro, leia. É maravilhoso. A cosmologia, os mitos e os rituais do xamanismo andino. O nome do Wagner Frota. Wagner Frota. Xamanismo nos Andes. Custa uns R$40. É uma aquisição maravilhosa para quem quer entender mais sobre xamanismo. E ele fala das diversas visões, porque mesmo dentro do xamanismo andino, as localidades nos Andes tinham interpretações diferentes de determinadas coisas. Mas uma base é sólida. O Pai Celestial, que é Viracocha. Viracocha é o Pai Céu. Tudo que é celestial, é celeste, está conectado à paternidade de Viracocha. E tudo que é terreno, que é conectado à natureza visível, física, da fauna, flora, a Pachamama. Então, dentro do xamanismo brasileiro, a gente abandonou um pouco a figura masculina. Por questões dessa força de restauração feminina, né? Se você for olhar a consagração com 100 pessoas, se você olhar 100 pessoas que frequentam o xamanismo, 70 são mulheres. Né? O número de homens é muito pequeno. Então é natural que a gente frequentando na nossa doutrina coisas conectadas ao universo feminino. Então você vê que o sagrado feminino é muito forte, né? As questões relacionadas à mulher são muito fortes, e a figura de Pachamama é central, sendo que nós temos um casal divino dentro do xamanismo andino, que é Vai e Pachamama, a mãe. E aí eu vou trazer uma outra questão que é muito importante, que a gente estava conversando. A questão financeira. Que se você olhar para dentro do pessoal do xamanismo, de forma geral, existe muito problema com profissão, com finanças, com dinheiro. Muitos problemas. Não são poucos. Né? E aí você, conectando isso com o que o Bert Hellinger trouxe da África, porque Bert Hellinger aprendeu constelação familiar no tempo que ele foi missionário na África. Constelação familiar ele batizou com esse nome, mas é uma estrutura de psicologia tribal. Não sei se vocês sabiam disso. Não. Ele pegou aquilo quando ele era missionário, colocou um selo em cima, e o pessoal acha que é dele. Mas não. A base da constelação familiar vem das tribos africanas, tá? Isso é sabedoria ancestral pura. Por isso que funciona. Mas ele batizou com o nome dele e aí todo mundo acha que ele criou, mas não é verdade. Inclusive tem questões bem graves desse senhor hoje, que não vou entrar nesse assunto. Mas, falando da constelação familiar, a base, você vai aprender que a maternidade, a mãe, traz para nós, a forma como a gente vê a mãe, traz para nós uma estrutura dentro do campo emocional e das relações interpessoais. E a forma como a gente vê o pai, traz para a estrutura dentro das questões financeiras e profissionais. Então, a gente percebe que dentro do xamanismo precisa da estrutura paterna, curada, tem que curar. Não adianta fechar os olhos, não adianta fazer de conta que está tudo bem, às vezes é necessário uma cura profunda. Né? Às vezes
é necessária uma cura e uma cura profunda. Precisa enxergar os dois. E fazer isso dentro do culto, dentro da estrutura de celebração, é uma forma muito profética e poética de reestruturar por dentro. É importante que a gente estabeleça a figura masculina dentro do xamanismo. Muito importante. Temos mais Temos mais. Como cultuar, do Igor Souza. Como cultuar o xamanismo no meio urbano? Então, a gente estava falando disso agora, né? Vai exigir de você uma pesquisa para entender se você consegue se municiar da medicina que você possui. Vai exigir de você coração, porque você vai precisar desenvolver a sua forma de culto à natureza. O xamanismo é um culto natural. O xamanismo funciona muito bem em meio às coisas naturais. Então você precisa se cercar disso. O xamã urbano, ele é um passarinho engaiolado. Essa é a realidade. A gente está aqui na cidade, às vezes não tem acesso a um campo verde, a uma floresta, para fazer uma cerimônia, e você vai celebrar isso quando você puder, né? Se você tiver condição de um dia fazer essa experiência de fazer o seu relacionado ao xamanismo em meio à floresta, e na verdade até o nome xamanismo não é aplicável. Se a gente for para o xamanismo, é o exercício de um xamã, e nem todos são xamãs, né? Sim. Eu diria que nossa cultura nativa, conectada aos povos indígenas, ela tem muito do xamanismo na figura dos pajés, né? E a relação com os povos nativos no Brasil está um pouco fragilizada também. Tem problemas de todas as pontas, de todas as partes. Mas para cultuar no centro urbano, você vai precisar ter uma planta na sua casa, para cuidar de uma planta. Por quê? Precisa entender como funcionam os ciclos das folhas, das flores, como recorrer a um manjericão, a uma arruda, a um guiné. Você precisa ter acesso a isso, e se você não tiver, você vai sempre ficar aos pedaços, né? Pode ser ficar faltando. Mas se você fala da medicina, desenvolver contato com gente séria, pesquisar, tentar entender. Comprando medicina na internet, você pode ganhar um grande golpe, pagar e não receber, que está acontecendo muito hoje na internet, muito mesmo. E pode comprar de quem só faz para receber o comércio. Aí a energia não é tão legal, né? Se a pessoa faz só pelo comércio, a energia não é boa. Então, o xamanismo urbano é uma ação de adaptação. É que nem quando o candomblé veio para o Brasil, né? Foi criado no Brasil. O candomblé é um culto afro-brasileiro. Por quê? Porque ele nasceu no Brasil. Não existe candomblé na África. O candomblé é um culto brasileiro. Porque foi aqui que as bases do culto de diversas regiões na África se conectaram para dar origem a esse culto afro-brasileiro. Como você vê hoje o candomblé, não existe lugar nenhum na África. Ou o que existe na África conectado aos orixás é o culto banto, é o culto de Angola, é o culto de Queto, é o culto das diversas regiões do continente africano, que é muito grande, né? E o culto tradicional dos orixás, que a gente chama de Ixexelabá, que é o culto a Ifá, no Brasil a gente chama de culto a Ifá. Então foi uma adaptação, né? O candomblé foi uma adaptação, assim como a gente está adaptando o xamanismo no Brasil. Porque a gente não tem florestas, folhas, árvores em todos os lugares. Quem tem que se dar por privilegiado. Mais uma visão sua, para mim poder
entender e também as pessoas entenderem, as pessoas que não consagram medicina ainda. Como o xamanismo ele precisa das medicinas, né? O rapé, a ayahuasca. E o que essas ferramentas significam para você? O rapé e a ayahuasca no seu cotidiano, na sua vida? Ó, eu vou dizer eu postei um vídeo exatamente sobre isso há alguns dias atrás. Para mim, tá? Para mim, como funciona dentro do meu universo. Eu lido com o orixá. O orixá constrói meu destino. Meu destino é orientado pelo meu Odu, que é o caminho que eu recebo de Orumilá. É o meu caminho pessoal, é o orixá que fala. O meu destino, o que eu vim para essa terra. A caminhada nesse caminho eu faço orientado pelas entidades. E quando os meus pés se ferem nesse caminho, eu recorro às medicinas. Então, as medicinas são para mim hoje ferramenta fundamental. O rapé é a ferramenta que eu utilizo para mostrar para mim que a minha divindade interna precisa estar atenta e desperta. Todos nós temos uma divindade interior. E essa divindade, nós somos deuses, né? Cada um no próprio universo. Cada um é gestor do seu próprio caminho, legado. Somos deuses. Essa é a realidade. A gente constrói o nosso universo individual. Cada um é Deus, construtor do seu próprio universo. Ok? Só que essa divindade, muitas vezes, ela adormece. Se você for lembrar do cumprimento principal dos indianos, né? O indiano fala o quê? Namastê. Que quer dizer o quê? O Deus que em mim saúda o Deus que habita em você. Essa é uma verdade. A divindade que habita em mim saúda a divindade que habita em você. Nós temos divindades internas. O Danilo é uma divindade. Mas essa divindade, às vezes, se ocupa com coisas terrenas, às vezes se distrai e adormece. E ela não pode adormecer. É aí que eu uso o rapé. O rapé serve para isso na minha vida. Para despertar o meu senso de divindade. Quando eu faço uma aplicação de rapé, que tem aquela sensação de descolamento da carne com o espírito, a cabeça fica irada, você sente a energia, a força ao seu redor, você se sente conectado ao todo superior. O rapé faz isso. Rapidamente, uma medicina que está ao nosso alcance, qualquer um pode adquirir, simples, abençoado quando é feito porque tem as mãos sagradas, por gente que quer fazer a coisa direitinho. O rapé é essa ferramenta que mantém a minha divindade interna desperta, acordada. Quando eu estou começando a ficar meio tosco, energia meio escrotinha, tal, começando a ficar... eu, pau, toma ali uma jurema preta para dentro. Pá, toma uma samaúma. Toma uma samaúma. Aí o corpo dá aquela tremida, o corpo dá aquela agitada, a energia se eleva, minha cabeça parece que vai sair do pescoço. E nessa hora eu me conecto com a divindade. Eu sou. E aí todas essas frustrações, todas essas coisas que estão ao nosso redor, tentando nos hipnotizar, porque essa samsara, esse mundo físico falso, tenta desconectar a gente da nossa realidade espiritual. Então é para isso que eu uso o rapé. Aí alguém fala assim, Danilo, é seguro usar rapé quantas vezes por dia? E o meu caboclo uma vez falou para mim assim, eu pergunto para o meu caboclo, assim, eu queria saber, eu estava usando muito rapé, eu estava num momento de pequeno desequilíbrio, e equilibrando com o rapé e usando várias vezes no dia. E aí essa entidade falou para mim assim, quantas vezes, você quer saber quantas vezes, meu filho? Quantas vezes te fizer bem? É isso. Né?
E é diferente de usar o rapé e usar e consagrar uma medicina. Tem gente que sai pela rua usando o rapé como se fosse qualquer coisa. Consagrar a medicina não é isso, tem que consagrar, você tem que ter uma atitude espiritual, uma atitude de concentração, uma atitude sagrada em relação à medicina. E aí, pau, você usa a medicina e ela vai te ajudar. Aí a ayahuasca, o que é a ayahuasca? A ayahuasca é o scanner. Às vezes eu vou para a cerimônia com o coração meio assim, porque eu sei que tem alguma coisa que não está encaixando legal. E eu sei que eu vou escutar, eu sei que eu vou ver. E a ayahuasca, ela traz lá do fundo do meu coração coisas que não estão resolvidas, que me atrapalham. E me mostra, está aqui, ó. Está aqui. Você vai continuar sendo assim? Não, você vai continuar caminhando desse jeito? A ayahuasca faz isso, essa verificação. Então, essas duas medicinas são importantíssimas. Tem outras para mim. Não fico sem rapé na minha casa de jeito nenhum. Eu tenho o suficiente para partilhar com os meus amigos e eu tenho o suficiente para não ficar sem por um ano, acredito. Então eu não fico sem. Eu tenho de vários tipos, de várias qualidades, de diversas tribos. E é isso. Para mim, o rapé é uma medicina fundamental. E eu tenho resultados aqui de consultório, porque eu atendia muito com psicanálise, estou atendendo menos agora. E às vezes, quando o cara vinha na terapia, e eu via que o rolo era muito grande, eu falei assim, vamos dar um salto nisso aí. Você vai passar um ano sendo atendido para chegar num lugar simples. Vem cá, dá o nariz aqui. Então, eu já vi questões maravilhosas, coisas acontecerem com o uso da medicina do rapé. Porque a medicina do rapé, ela muda os padrões sinápticos. O que isso quer dizer, Danilo? Traduz. O padrão sináptico é uma estrutura frequencial, energética, elétrica de um neurônio para o outro. É a comunicação dos neurônios. A comunicação sináptica é a comunicação elétrica dos neurônios. E às vezes você está num pensamento repetitivo negativo, você está num pensamento compulsivo, está num pensamento ansioso, e isso tudo vai tirar você do seu centro, do seu equilíbrio. Uma aplicação de rapé, o cara volta no centro, equilibra, a frequência fica bonita, fica lindona, fica jóia, abaixa o padrão frequencial do cara para o centro, normaliza, e a hora que o cara percebe, a ansiedade foi embora, o padrão repetitivo psicótico foi embora, o pensamento negativo foi embora, e às vezes eu fui fazer consagrar rapé com algum problema, eu encontrei soluções, porque meu cérebro funcionou numa frequência energética tão legal que eu consegui encontrar soluções durante a consagração. Vinha da consagração com a solução na mão, vai ser isso que eu vou fazer. Porque você está rodando negativa, uma frequência conseguir respirar de forma adequada e equilibra. Então o rapé é uma medicina sensacional. Maravilhosa. O rapé é um trabalho de estudo aqui que a gente faz aqui no Santuário Shantara. E é uma forma de a gente resolver problemas, porque eu e Nayara, quando a gente tem alguma tipo... A gente discute mais, né? Quem tá certo, quem tá errado. Não, calma. Vamos tomar um rapé. Bora trocar um sopro. Que aí a gente vê quem é a hora da verdade mesmo. Então, assim, ela calmamente, ela silencia, como você falou. Então, ela traz essa frequência mais baixa e a gente consegue visualizar o problema e a solução. Então, é bem importante para quem não consagra o rapé e quiser sentir a força do rapé total. E o Flávio fala sobre o rapé e vícios. Isso é muito legal. Visto uma eficiência muito grande do rapé no tratamento de processos compulsivos. Na verdade, processos compulsivos gerais. A compulsão alimentar, a compulsão diabética. Eu conheço pessoas porque passaram a consagrar
colocaram a medicina dentro da vida delas. E eu tenho aqui um caso muito legal de um cara que estava em crise compulsiva de cocaína por muitos e muitos dias, estava sofrendo, e veio aqui, apliquei nele a jurema preta maravilhosa, foram 3 horas de trabalho assim, de limpeza, parecia que eu tinha dado para ele 50 ml daquela ayahuasca mais braba, foi 3 horas de limpeza terrível, assim, muito expurgo, muito vômito, e depois desse vômito ele ficou em relaxamento na rede aqui. A minha mãe fez um chá para ele, de erva cidreira, ele ficou amarelinho, ficou ali umas 4 horas aqui em casa, e esse rapaz está até hoje sem usar cocaína. Foi uma aplicação só, uma aplicação. Então, eu não tenho o que falar dessa medicina, a medicina é maravilhosa demais, né? Quanto tempo duraria, né, numa clínica para ele alcançar esse equilíbrio, né? Danilo, você está dizendo que o rapé cura? Sim, estou dizendo que o rapé cura. Rapé cura. E não tem como viciar no rapé, né? Porque é desconfortável. Não tem como a gente viciar. Não tem como o cérebro ficar liberando dopamina dentro de um processo de rapé, porque é desconfortável, né? A gente tem que fazer todo um trabalho ali de centralização da mente para poder receber o sopro e segurar, né, a energia do rapé. Esses dias eu vi uma discussão num grupo, o pessoal falou assim, você está substituindo o cigarro pelo rapé, o vício é o mesmo. Eu falei assim, não, peraí. Quem dera todo mundo que fuma substituísse pelo rapé. Calma lá. Eu prefiro 1000 vezes que o cara faça rapé 10 vezes do que fume uma carteira de cigarro por dia. O que tem no rapé? O que tem no rapé de nocivo? É tabaco orgânico e cinza, amigo. Não é nem de longe perto do malefício que faz um cigarro. Danilo está dizendo então que se o cara quiser parar, ele consegue com rapé. Consegue. Sim. Consegue sim. Nossa Senhora. É isso mesmo. Conheço vários. Então vamos fazer o seguinte, já quem tem o seu rapézinho quiser consagrar. A gente já tem mais de 1 hora de live, né? Tem muita coisa ainda para falar, viu, Pai Danilo? Mas aí a gente deixa para semana que vem. Combinado. Né? Porque a gente já... Outra sexta-feira aí, mais uma live. E aí as perguntas que não foram respondidas hoje, a gente leva para semana que vem, já faz outra caixinha também para quem abriu mais perguntas aqui. Só uma notificação, né? O irmão tá vindo para Natal, dia 3 e dia 4, mostrar o trabalho dele. É uma vertente que aqui em Natal a gente também não tem profundamente como ele trabalha, mais profundo na vertente dele. Aqui é um xamanismo mais universal. E ele vem com a proposta de mostrar o trabalho dele. Então a Irmandade Quis Sentir vai ser dia 3 e dia 4. Nós vamos fazer um estudo profundo sobre Exu. Quem é Exu? Como Exu prospera, protege a pessoa, instrui a pessoa. Quem é Exu? Como que Exu fala? Exu fala? Como que Exu fala? Exu come? Como que Exu come? Quem é Exu Orixá? Quem é Exu Entidade? Esse vai ser a base do nosso trabalho, do nosso seminário no Espaço Xantara, nessa parceria maravilhosa com esse casal lindão, e a gente vai botar para quebrar em seguida com uma cerimônia de consagração maravilhosa na força de Exu. Então, se você está com a vida travadinha, amigo, está com a vida travadinha, está com a vida enroscadinha, está precisando de um impulso, entender a mola motora da vida, e Exu é energia vital. Exu é energia que desobstrui, instrui, livra, limpa, protege, mas tem que entender o protocolo. Tem um protocolozinho. Acho. Então, a gente vai continuar nessa live. Vamos fazer uma sessão de 3 lives. Hoje, agora falta mais 2 lives. Toda sexta-feira, às 21h, para as pessoas tirarem dúvidas sobre o trabalho, sobre ancestralidade, né, sobre o xamanismo. E também ele vai explicar um pouquinho também sobre Exu, né? Que ele vai E as dúvidas que surgiram hoje, gente, já bota lá no direct,
que é para a gente poder anotar para na próxima live a gente trazer aqui, porque é muito importante essa interação, né? É bom para nós também, que nos guia, a gente entende qual é a maior dúvida do pessoal. Eu vi um vídeo uma vez do Bruno, não sei se vocês conhecem Bruno Veiga Valentim, que é muito especial a forma que existe, porque você aprender e guardar para você não vai servir de nada. E quando você aprende e passa para outras pessoas, cria um vórtice, né, de energia. Então é sempre bom passar para outras pessoas o que você aprendeu e também aprender com o ensinamento que a outra pessoa também tem que dar, porque todo mundo de uma certa forma ensina. A gente tem aqui na live 16 pessoas na live. Eu vou pedir para vocês, todos que estão na live agora, fazer um trabalho agora por espiritualidade. Tira um print, gente, no seu stories, para que todos possam saber que essa live existe. Vai ficar hospedada essa live, vai ficar guardada essa live, né? Então, marca a gente, tira um print agora da live, marca a gente e posta no seu stories para que a gente possa, então, divulgar isso mais para a próxima semana. Pô, vou tocar uma aqui para vocês. Quem quiser tomar seu rapézinho, fumar seu churu, vamos que vamos. Cachimbar, Bom, como o xamanismo ele é universal, então cada um que sentir fazer o seu rezo, bora que bora. Bora! Jiboia encantar, lá na floresta jiboia se encanto. Jiboia se encanto. Oh, jiboia encantar, lá na floresta jiboia se encantou. Jiboia se transformou. Deixe dela logo daí o trigo, tanto a cura venha nos curar. A lanchina chama só alegria de nós vamos cantar. Este terreiro encantada jiboia, e noia canaia. Ai, 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 lá na floresta minha eu vou chamar, chorama, sem o rapé. Nishitã é meu pajé. Lá na floresta minha eu vou chamar, chorama, sem o rapé. Nishitã é meu pajé. Ai, 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 oh, jiboia encanta, lá da floresta jiboia sem encanto. Jiboia se transformou. Tchau!
Pois então, família, quem quiser compartilhar aí, postar no story, a gente vai repostar para poder alcançar mais irmãos, porque, como a gente estava falando, o conhecimento só para a gente também não adianta, tem que repassar para outras irmandades. Então, sexta-feira, às 21 horas, a gente vai continuar nessa sequência de live para poder firmar essa egrégora. E março está bem pertinho, o irmão vai estar aqui com a gente em Natal. Vai sofrer um pouquinho com calor, mas é isso aí. Medicina também, calor é medicina. Mascar natural. Mascar natural, total. Aqui em Natal não tem negócio de sombra não, é só o total. Tem mascar perpétuo. Racha. Pois então, irmão, racha, gratidão por hoje. Gratidão a toda a irmandade que participou aí. E se tiver algumas dúvidas, só colocar. A gente vai abrir a caixinha de pergunta, que na próxima live a gente vai continuar esse trabalho. Racha. Gratidão a todo mundo. Gratidão. Tamo junto. Tchau, Nayara. Tchau, Rodrigão. Beijo. Tchau, fica com Deus todo mundo.